Tô muito orgulhosa de mim, gente. Muito orgulhosa de mim, porque eu falei que seria semana que vem e foi mesmo. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Antes de tudo, gostaria de falar aqui mais uma vez: obras, cachorros, pessoas na rua em meio à quarentena gritando. Então, assim, levem em consideração que, né, o suporte técnico aqui não é muito bom. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se, isso vai me ajudar muito na divulgação. Curte esse vídeo também, mesmo antes de assisti-lo, eu garanto a vocês que vai ser massa. E é isso, vamos lá. Como prometido, hoje vai ser a parte 2 do intercâmbio no Canadá. Então, hoje a gente vai discutir bem brevemente, rapidinho, de como é que foi o meu período lá, como é que foi a minha permanência, quais foram os meus sentimentos, relação a dinheiro, relação à língua, relação à xenofobia, relação a diversas coisas que eu vou tentar trazer aqui para vocês. Eu cheguei lá na segunda semana de agosto, foi dia 9 ou dia 10, não tenho certeza, segunda semana de agosto. O tempo tava muito bom, eu cheguei lá toda encapotada, porque eu fiquei morrendo de medo de estar frio, mas não, tava 20 e tantos graus, morri de calor, foi um inferno. Quando eu cheguei, eu já tinha uma casa para morar. Como o meu orientador tinha ido anos antes, ele conhecia uma pessoa da qual era de confiança, da qual é um amor, o amor da minha vida, bebe saudades, muitas saudades. Então eu fiquei lá também. Então, assim, eu já cheguei, ela me buscou no aeroporto e fomos para a casa dela. Agosto, particularmente agosto, foi um mês muito peculiar, um mês da qual eu basicamente não fiz nada da qual eu deveria ter feito. Eu deveria ter ido para o laboratório desde o início da minha estadia, para ficar de fato esses 4 meses dentro do lab, mas aconteceu um problema na administração da faculdade e eu acabei sendo matriculada só para o período de fall, só para o período de outono, que foi grande parte da qual eu fiquei lá. Então, assim, para você se matricular na universidade, existem os períodos, né? Não é semestral, igual aqui geralmente é, ou quadrimestre. São estações. Então, eu me matriculei no outono e faltava ainda um pouquinho para o outono chegar. Então, eu fiquei um bom tempo sem poder entrar no laboratório. Isso foi muito angustiante, porque eu fui lá para fazer uma coisa e eu acabei que eu não consegui fazer nesse primeiro mês de estadia. E, né, vamos ser claros, gente, eu tinha acabado de chegar, eu nunca tinha saído do meu país. Eu nunca. O único país que eu fui além do Brasil foi pro Canadá. Então foi muito difícil de eu sobreviver firme e forte durante esse mês. Foi bem complicado, porque eu não tinha o que fazer. Ah, por que você não vai conhecer? Por que você não foi conhecer a cidade? Por que você não foi passear, mesmo que sozinha? Então vamos falar o bom português aqui. Eu estava mal, eu estava chateada, eu tinha ido por um motivo, não conseguia fazer aquele motivo, não era culpa basicamente de ninguém, mas fiquei bem ruim assim nesse primeiro mês. É muito difícil quando você não tá no seu país de origem. É muito complicado, porque você não tá com ninguém ali que você conhece. Ninguém. Você não conhece como é que funciona a temperatura, se vai chover, se não vai chover, é tudo muito diferente. Eu não dirijo, então eu não tinha como ir para outras cidades, conhecer outras cidades. Eu só andava de ônibus e eu mal sabia como andar de ônibus nessa época, porque eu tinha acabado de chegar. O ônibus lá é um pouco diferente, apesar de ser incrível, é incrível, mas é diferente. E, enfim, não conhecia nada, acabei ficando em casa, enfurnada, ia todos os dias para a faculdade, mas não ia para o laboratório. Então, esse primeiro mês foi um mês muito. A partir daí, as coisas começaram a mudar, as coisas evoluíram, se desenvolveram, eu consegui entrar no laboratório, consegui fazer tudo o que eu tinha para fazer. Eu acordava entre 6 e 7 horas, eu saía do lab às 5. Então eu ficava grandíssima parte do meu dia lá sim. O muito legal de antes de chegar em novembro, outubro, é que o dia durava muito. Amanhecia muito cedo, amanhecia umas 6, 5 e pouco da manhã e só anoitecia umas 9:30. Então era incrível, eu adorava, porque eu aproveitava muito o dia, mesmo que em casa, mesmo que perto, sabe? Indo no shopping, indo passear, vendo rua, enfim.
era muito bom, era muito proveitoso. Eu chegava em casa às 5, aí comia alguma coisinha, às vezes saía, às vezes ficava lendo lá fora. Isso era muito bom, porque não estava frio, não era uma época de muito fria, e eu sabia que eu ia sentir muito falta do sol, então eu aproveitei esse sol nos primeiros meses, porque de fato depois o sol sumiu. A universidade, elas são todas meio que parecidas lá. Eu só fui na USESC, mas a universidade no Canadá, nos Estados Unidos, elas são muito bem padronizadas. Então elas têm um bom lugar para você comer, elas têm um bom refeitório, um lugar para você esquentar se você quiser levar uma comidinha, uma marmitinha, enfim, as pessoas são muito bem amparadas. Então geralmente eu fazia comida em casa, levava para a universidade, esquentava lá, comia, lavava minha loucinha, guardava na minha bolsa. E aí eu ia escovar o dente. E as pessoas me olhavam muito feio no banheiro. Porque lá ninguém escova dente depois do almoço. Inclusive, muitas pessoas me perguntavam: você escova dente mesmo depois de comer? E eu ficava: escovo, cara. Eu tomo banho 2 vezes por dia também. É o lance do choque cultural, né? É um lance do choque cultural. Eu me sentia mal por tomar 2 banhos por dia, porque eu achava que tava gastando muita água. Porque geralmente as pessoas tomam um quando tomam. Eu nunca tive, no geral, assim, um problema de língua. Nunca tive. Mas sempre tem um baque, sabe? Eu nunca, na verdade, nunca consegui conversar em elevador. Conversar em elevador era a pior coisa que podia me acontecer na vida. Eu chamava o elevador rezando para não ter ninguém. Porque quando você entra no elevador, geralmente tinham professores, porque eu ficava no prédio da pós-graduação, então sempre ficam muitos professores lá, eles ficam junto com os alunos. E daí eles entravam e falavam algo comigo. E eles não sabem que eu sou brasileira, não sabem que eu não domino a língua. Sei falar, sei me comunicar, mas eu não sou nativa. Então eles falavam assim muito rápido, falavam alguns termos da qual eu não estava muito familiarizada. E eu ficava tipo, yes, sure, of course, I agree. E aí eles às vezes me olhavam assim. É muito difícil entender as pessoas que, não sei, são determinadas nacionalidades da qual eu achava muito difícil. Eu achava muito difícil entender indiano falando. Achava muito complexo mesmo. Muitos chineses, tinha muito chinês lá no meu andar, então era muito difícil às vezes de eu entender o que eles falavam. Eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, fala devagar que eu não consigo entender. E a mesma coisa deles com a gente, então eu acho que isso é um problema geral, não é só comigo, e você vai se acostumando com o tempo. No meu último mês, em dezembro, novembro, eu já estava muito melhor acostumada a ouvir os imigrantes e os estudantes de outras nacionalidades falando do que no primeiro mês. Óbvio, né? Você vai se acostumando. A melhor parte da minha semana era quando eu tinha que ir no supermercado. Supermercado é uma coisa que eu sinto muita saudade. Gente do céu, pelo amor de Deus, se você está indo para o Canadá ou para os Estados Unidos, não perca a oportunidade de ir ao supermercado, porque é um videogame, gente. É incrível. Tem tudo o que você gosta. Tudo que você vai gostar vai estar lá. E por um preço muito baixo. $60 semanais eu gastava de supermercado. Comia muito bem, comia muitos grãos, comia muito legume, comia muitas frutas, comia também muitas besteiras. Sobrava muito dinheiro para comprar besteiras. Então, com $60, $70 semanais, eu conseguia comer o diabo a 4 todos os dias. Eu cozinhava todos os dias. Eu gostava de cozinhar, era uma coisa que eu gostava muito de fazer lá. E coma a Pringles. Coma a Pringles. A Pringles brasileira não tem o mesmo gosto da Pringles de lá. Coma a Pringles quando vocês forem para a América do Norte, tá? Façam isso com o seu coraçãozinho, porque ele merece esse tipo de gordura. Agora, falando sobre xenofobia, muitas pessoas me perguntam se eu sofri xenofobia, se os canadenses são xenofóbicos. Então eu vou falar só do Canadá, não vou falar da América do Norte inteira, não vou falar dos Estados Unidos, porque não estive lá. Mas se você quiser procurar, tem bastante informação aqui no YouTube sobre isso, tá? Não tive nenhuma experiência que me marcou de xenofobia. Tinham alguns pontos, sabe, que aconteceram, mas eu acho que eles têm uma xenofobia um pouquinho mais estrutural, então eles não sabem que estão sendo xenofóbicos, não é por maldade, não é porque eles te odeiam. O canadense costuma ser bastante formal, costuma ser bastante educado. E outra, eles estão muito acostumados. O Canadá é um país de imigrante, assim como era o Brasil há alguns anos atrás. Então, não sofri nenhum caso muito específico de xenofobia.
O mais próximo que eu sofri, isso me marcou um pouquinho sim, mas foi bem no final mesmo, foi na minha última semana, foi que uma pessoa virou pra mim e falou, não sei por que que você tá se sentindo mal, não sei por que que você tá agindo dessa forma. Quando você veio aqui pro Canadá, alguém devia ter te avisado que você tinha que ter parado de ser brasileira, parado de ser latina e virado canadense pra você conseguir fazer as coisas na hora certa. Enfim, isso foi foda, assim, isso foi... Enfim, no geral eles são bastante formais e bastante legais. Eles são legais, eles são bacanas. Fique tranquilo. No Canadá, pelo menos lá onde eu estive, em Saskatoon, foi de boa. Eu acho que eu falei um pouquinho no vídeo anterior, eu não tive muitos amigos lá, eu não fiz muitos amigos. Eu conheci as pessoas por causa do Orientation Day, que é tipo como se fosse um trote, que não é trote, mas é mais uma gincana que a galera faz. Conheci algumas pessoas, foi muito legal, mas não tenho contato. Inclusive viajei com uma dessas meninas, ela era alemã. Foi um pouco estranho porque a gente não se conhecia, eu viajei só eu e ela. A gente ficava no mesmo quarto, então era tipo estranho, não tinha o que conversar. Eu tentava puxar um assunto e ela não, sabe? E, enfim, foi uma situação meio... Mas, ok, beleza, eu queria viajar e eu não queria viajar sozinha, então ela foi comigo, ela também queria viajar e a gente foi no dia de ação de graças, eu acho. Mas assim, isso depende do quanto você tá querendo, do quanto você quer fazer amigos, né? Eu não fui lá pra isso, eu tinha muito isso na minha cabeça, eu não vim aqui pra fazer amigos. Fazer amigos foi uma consequência. Eu fui lá pra estudar, pra publicar artigo e, enfim, eu mantive o meu foco nisso. A pessoa que eu mais era amiga era a Bev, que era a minha host mom. Saudades, gente. Odeio falar da Bev, sempre fico triste. Saudades. E o Igor, que era um amigo meu brasileiro, ele é do Rio Grande do Sul. Oi, Igor. Saudades de você também. E o Nick, que era um canadense que a gente já tinha se conhecido aqui no Brasil quando eu conheci o meu orientador lá em Maringá. E assim, gente, basicamente foi isso. O início é sempre, né, muito mais complexo do que o final. Se a gente for olhar assim de fora, vamos olhar de fora como é que foi. O início foi muito difícil, o meio foi muito complexo e o final foi mais uma lua de mel, porque eu sabia que eu tava voltando pra casa, eu tava com muita saudade de tudo e de todos. Foi uma experiência da qual eu indico para todos, sabe? Tiveram muitos momentos ruins, tiveram muitos momentos da qual eu só queria voltar para casa. Não fiz isso porque N motivos, eu tinha ganhado uma bolsa, sabe? Eu tava lá por um bem maior que era para estudar, enfim. Mas eu acho que mesmo com as experiências ruins, as experiências boas foram muito valorosas. Eu cresci muito lá no Canadá, porque eu morava praticamente sozinha, fazia tudo sozinha, coisa que eu não faço aqui no Brasil, porque eu moro com a minha mãe, moro com a minha família. Experiência sociocultural, assim, incrível, sabe? Incrível mesmo. Às vezes eu paro, olho pra trás e falo, cara, eu não acredito, sabe? Eu não tinha internet no celular, eu só usava o Wi-Fi, não tem Wi-Fi em tudo quanto é lugar, não tem Wi-Fi em transporte público e eu me virava. Me virava como eu nunca tinha me virado antes. Aprendi demais, li igual uma condenada naquele lugar. Tudo que eu fazia era ler, estudar o dia inteiro. A minha capacidade de produção mudou muito porque eu estava imersa, era como se eu tivesse parado a graduação, foi o que aconteceu mesmo. Parei a graduação, me foquei totalmente na minha pesquisa, então era como se eu estivesse tendo um gostinho do mestrado, um gostinho do doutorado. Então foi muito legal, foi muito legal. Eu indico para todos, se você tem vontade. O Canadá é um país incrível. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, se você quer saber de mais alguma coisa, você comenta aqui, pode comentar, fica à vontade, dá sua sugestão, dá sua crítica, eu vou adorar ler. Então tá, obrigada, gente, divulga aí pros seus amigos e é isso, beijo. Até a parte 3.